A Copa do Mundo de 2022 tem tudo para ser histórica na televisão brasileira. Eu acredito sim em bons resultados no Ibope e na participação popular nesse Mundial. Eu explico a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, vem aí a Copa do Mundo de 2022, que vai ser realizada no Catar a partir do dia 21 de novembro esse ano e vai até o dia 18 de dezembro. Transmissões, como você já sabe, na televisão serão completamente exclusivas do Grupo Globo. Na TV aberta, apenas a TV Globo vai mostrar, serão 56 jogos ao vivo, conforme eu já falei no Alan Explica dessa semana, e outros 8 jogos, aqueles da terceira rodada da fase de grupos, que não podem ser exibidos porque acontecem simultaneamente, esses jogos serão mostrados em videotape. A TV Globo então fará uma cobertura como tem feito desde 98, sempre mostrando essa quantidade de jogos. O Sport TV mostrará todas as partidas, bem como o Globoplay. E eu acredito muito que essa Copa do Mundo vai ser importante para a TV aberta. Ela me lembra demais a edição de 2002, tanto pela exclusividade da Globo, como também por algumas questõezinhas que a envolvem. Por exemplo, em 2002 havia uma desconfiança de quem analisa a audiência, mesmo do mercado publicitário, porque a Copa do Mundo seria realizada na Ásia, na Coreia do Sul e no Japão, né? Com os horários aqui no Brasil de madrugada. Brasil jogando contra a Costa Rica às 3h30 da manhã. E isso podendo jogar nas quartas de final, como de fato aconteceu contra a Inglaterra, nesse mesmo horário, 3h30 da manhã. Então muita gente não acreditava que a torcida brasileira fosse abraçar, ainda mais com uma seleção tão desacreditada, que se classificou aos trancos e barrancos nas eliminatórias, perdendo para adversários como a Bolívia, passando sufoco e só garantindo a vaga na última rodada contra a Venezuela. Pois bem, naquela ocasião a Globo conseguiu índices históricos de audiência. A final da Copa do Mundo, um grande recorde, 65 pontos de média e nem foi a maior audiência da própria Copa do Mundo, tá? Recorde em final, mas não da Copa do Mundo. Chegou a ter jogo do Brasil com 67 pontos de média na Globo naquela época. E isso com toda a desconfiança que existia. Em 2022, essas desconfianças são um pouquinho diferentes, mas elas me lembram bastante 2002. E por quê? Porque dessa vez a gente não tem uma Copa do Mundo de madrugada, mas a gente tem uma Copa do Mundo em um período totalmente diferente do ano. Pela primeira vez, em novembro e dezembro e não no meio da temporada. Se a dúvida há 20 anos era se as pessoas iriam acordar para ver os jogos do Brasil ou varar a madrugada para ver a seleção em campo, dessa vez, essas mesmas dúvidas estão ligadas aí ao fato de ser um período de férias para muita gente, fim das aulas, tanto nas escolas como nas universidades, muita gente no trabalho também sai de férias, vai viajar, mas eu acredito que em 2022, mesmo com tudo isso, a tendência é que as pessoas encontrem na Copa do Mundo o refúgio para um ano muito difícil. Essa é a primeira Copa do Mundo desde 1990 que o Brasil vai viver a Copa em um período pós-eleitoral. Vamos lembrar que naquela ocasião fazia apenas 6 meses que o Brasil tinha passado por uma eleição presidencial, aquela que o Collor foi eleito contra o Lula. Desde então a Copa do Mundo sempre foi antes das eleições, 94 foi antes da vitória do Fernando Henrique, 98 também, 2002 e 2006 antes das vitórias do Lula, 2010 e 2014 antes das vitórias da Dilma, 2018 antes da vitória do Bolsonaro, e tudo isso vai se encaminhar agora para uma inversão, né? Em 2022, nós vamos para a Copa do Mundo para tentar esquecer um pouco esse clima político que o Brasil terá vivido e possivelmente estará vivendo ainda, né? Quem disse que as eleições vão acabar no momento em que a apuração definir o vencedor? A gente não sabe o clima político que o Brasil vai viver em novembro e em dezembro. E muita gente que vai estar com certeza cansada de tudo isso vai buscar na Copa do Mundo esse abrigo, esse refúgio, essa alienação. Eu não tenho medo de falar a palavra não. É isso que as pessoas vão buscar mesmo. Algumas vezes na vida a gente precisa buscar essa alienação por alguns minutos, por algumas horas, porque senão a gente estoura. Essa é uma geração que é completamente espancada mentalmente o tempo todo. Viver no Brasil é uma situação muito difícil, um país extremamente polarizado, com um discurso de ódio muito forte. E é nessas horas que a Copa do Mundo acaba sendo ali a grande esperança para as pessoas. Uma outra questão muito importante também que me lembra 2002, a exclusividade da Globo é um fator muito importante. Naquela época conseguiu trazer uma audiência fantástica para a emissora. Se a gente pegar, por exemplo, a final da Copa do Mundo de 94, que foi a conquista do Tetra, a Globo teve 44 pontos de audiência em média no jogo contra a Itália. Por quê? Porque tinha a Band transmitindo junto, porque tinha o SBT mostrando. Em 2018, mesmo com um período em que a TV já tinha uma audiência bem menor do que dos anos 90 e no começo dos anos 2000, a Globo conseguiu passar dos 60 pontos com os jogos da seleção brasileira. Quando chega a hora da Copa do Mundo, as pessoas voltam de novo a se empolgar. Por mais que elas passem 4 anos falando que ninguém mais liga, que não se importam, que não vão ver amistosos, que a convocação do Tite é isso, que a CBF é aquilo, chega na hora da Copa do Mundo, não tem jeito, o clima se instala. Essa Copa do Mundo tem uma questão diferente, né? Eu falo da época do ano, mas ela vai se chocar com um grande evento comercial também, que é o Natal, né? Então a gente vai viver ao mesmo tempo
Uma Copa do Mundo que vai estar ali dividindo espaço nos shoppings, nos comércios e mesmo na televisão, com aqueles especiais de fim de ano, com as coisas de Natal, com os gastos, com o 13º das pessoas que estão empregadas. E eu acho de verdade que o fato de ser no fim do ano, como eu falei, de um ano extremamente difícil e complicado para as pessoas, fará com que a Copa do Mundo possa ser aí o grande produto da televisão brasileira nesse ano, e por isso, ao contrário de muita gente que especula aí que a Copa do Mundo esse ano vai ter menos audiência, eu estou mais otimista sim com os números da Globo. Aqui no canal a gente vai acompanhar todos os jogos da Globo na Copa do Mundo, beleza? A gente vai tentar fazer um ranking com os 56 jogos que serão transmitidos ao vivo, ver quais serão as maiores e as menores audiências. Eu já vou deixar o meu palpite da menor audiência aqui, né? A maior audiência vai ser alguma semifinal ou quartas de final com o Brasil. Mas a pior audiência tá ali entre Tunísia e Austrália e Japão e Costa Rica na primeira fase, porque vão ser às 7 da manhã de um fim de semana. Sábado e domingo eu aposto que Tunísia e Austrália vai ser a menor audiência. Mas sabe quanto deve ser essa menor audiência? Eu chuto entre 9 e 12 pontos, o que é fantástico. Por quê? Porque a Copa do Mundo tem esse poder de atrair as pessoas. E é por isso que eu digo que essa Copa do Mundo vai ser histórica na televisão brasileira. Concorda? Discorda? O campo dos comentários está aberto aí pra gente conversar e debater um pouco. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.